Olá a todos, me chamo Jean Soares da Silva e sou vinculado ao programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Pernambuco e desenvolvi, junto com a Brena Carolina da Silva, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o trabalho intitulado Produção Cultural como Recurso para a Construção de Percepções e Significados Sociais, uma análise da opinião de consumidores de filme. A apresentação ela vai seguir esse breve roteiro, começando da contextualização, apresentando o objetivo, o método, o referencial teórico, resultados e, por fim, as considerações. Então, trazendo uma breve contextualização, a gente entende que nos últimos anos a sociedade vem transformando os hábitos de entretenimento, o consumo de experiência, questões de produtos culturais. O consumo de filmes e séries, por exemplo, ele tem mudado muito nos últimos anos e grande parte dessa mudança é justificada principalmente pelo avanço das transformações tecnológicas. Então, isso tem influenciado bastante. Essas novas tecnologias acabam trazendo ali mudanças disruptivas, principalmente nas indústrias de cinema e televisão e, consequentemente, na forma como as pessoas elas vão ter acesso e vão consumir esse tipo de conteúdo. No contexto da pandemia, por exemplo, que a gente vivenciou com mais intensidade e está vivenciando ainda, né? A gente teve que as pessoas elas aumentaram o consumo de plataformas de streaming, por exemplo, durante esse tempo em que a pandemia ela foi mais intensa, ali por volta de 2020, 2021. Isso porque as pessoas, como elas se viram sem festas, eventos, elas abriram espaços para outros tipos de entretenimento, no consumo de músicas, de filmes, séries, programas de TV, tudo que faz parte ali do que a gente entende como indústria cultural. E aí, essa indústria cultural hoje ele é um sistema poderoso que gera muitos lucros, que em alguns momentos também, dentro do seu entendimento, acaba manipulando e controlando ali a sociedade, né? E uma vez que esses filmes, músicas e programas de TV, eles estão ali disponíveis a toda a massa. E é um termo aí que já vem utilizado e é bastante conhecido dentro da literatura. Então, muitos estudos vêm tratar dentro desse campo dos estudos culturais, da mídia, da sociologia, essa questão da construção de identidade, manipulação, controle, a mídia, como é que se influencia a construção de percepção, significados por parte das pessoas que consomem esse tipo de produto. E aí fez nós, enquanto autor, levantar o seguinte questionamento, né? Como o consumo de produção cultural fílmica contribui, de fato, para essa construção de percepção e significados sociais? E aí, por meio disso, esse trabalho teve como objetivo compreender como o consumo de produção cultural fílmica contribui para a construção de percepção e significados sociais. Para o desenvolvimento desse trabalho, né, ele é de natureza exploratória, com abordagem qualitativa, e foi realizado por meio de um contexto de uma comunidade virtual. Então, nós fizemos um levantamento de uma listagem de filmes que foi indicado para o Oscar, para a gente ter ali um início de quais filmes a gente poderia utilizar, e aí, considerando o contexto de pandemia, a gente pegou os filmes que foram indicados aí no ano de 2020 e 2021. Nós selecionamos 10 filmes com base na avaliação da comunidade virtual do Adoro Cinema, que é uma comunidade que você tem ali uma disposição de comentários, de avaliações de filmes e uma interação muito grande das pessoas que são usuários da plataforma. Os dados que nós coletamos dentro da plataforma, eles foram coletados através de arquivamento, ou seja, já estavam dispostos ali dentro daquela base, dentro daquela plataforma, e a gente só acessou e interpretou os resultados a partir daquilo que estava sendo apresentado. E aí, ao todo, foram analisadas aproximadamente 1.141 postagens, né, que passou por uma análise de palavras, de filtros e do próprio conteúdo e discurso que era propagado ali dentro do ambiente, né? E aí, essa análise de escuta ela aconteceu por meio de duas formas. A primeira dela dentro de um recorte discursivo e depois por meio dessas posições discursivas, entendendo ali em um primeiro momento algumas categorias como as pessoas que faziam parte daquele discurso, o que é que eles queriam representar, que daria base ali para a gente entender o significado das pessoas a partir da percepção delas dentro dos filmes. Para a construção do referencial teórico desse trabalho, nós tivemos como base duas vertentes. A
Primeiro, falar um pouquinho sobre a produção cultural e consumo enquanto um recurso, e em outra perspectiva, da questão das comunidades virtuais dentro dessa esfera do consumo. Para a questão da produção cultural, nós desenvolvemos uma pequena RSL, com algumas palavras que se associavam com os termos ali da nossa pesquisa, então nós utilizamos alguns termos-chave, e aí analisamos, por fim, 31 artigos, que serviu para a gente construir ali dentro do nosso referencial teórico o entendimento de 3 pontos sobre a influência do filme na construção de significados e percepções na sociedade. O primeiro deles seria a questão da apropriação do conhecimento, de que os filmes eles contribuem para que as pessoas elas conheçam, tenham informações sobre algo que existe ou já existe na sociedade. A questão de que os filmes contribuem também para a expressão da identidade, ideologias, porque as pessoas se sentem representadas, percebidas dentro daquele filme, dentro daquela produção. E a questão da representação política, que muitas vezes os filmes eles acabam também representando a realidade que é vivenciada ali pela sociedade. E aí, como resultado, né, a gente percebeu que os consumidores desse tipo de conteúdo, eles têm uma criticidade muito grande, né, e durante esse período de pandemia, principalmente, as pessoas elas aumentaram seu nível de criticidade sobre o que eles estavam consumindo, que já é uma tendência que já vem acontecendo na forma como os consumidores eles vêm mudando as suas percepções de consumir produtos dentro do mercado. O consumo de filmes pelos usuários permitiu uma percepção de alguns tópicos temáticos que se mostraram como destaques. Então, a gente percebeu aí dentro de algumas palavras mais chaves, questão de política, governo, questão social, de crítica, que era retratado por filme, que eram expressões utilizadas ali por muitos usuários, consumidores dentro da plataforma, né? Os consumidores, nesse sentido, eles não são mais vistos como apenas aqueles que recebem informação, isso porque, de fato, eles agora aprendem a questionar, a analisar tudo que eles consomem dentro desse contexto social, e o fato deles participarem da comunidade virtual permite uma disseminação dessas percepções e significados, já que eles podem curtir, compartilhar, interagir com pessoas que têm pensamentos parecidos com o deles. Aqui a gente trouxe alguns recortes do que a gente percebeu ali em alguns comentários. Então, por exemplo, um dos filmes que a gente analisou foi o filme Parasita, que tinha uma grande avaliação dentro da plataforma Adoro Cinema. Então, na descrição, por exemplo, a gente consegue perceber que o consumidor ele fala dessa questão de quão espetacular é o filme por retratar questões que podem, em momentos, ser aterrorizantes, mas por ser tão real, né, com a sociedade ou com alguns contextos sociais. O outro filme, o Irlandês, por exemplo, a gente consegue ver no início do comentário a questão de que, como a realidade tem facetas tristes, isso é a expressão utilizada aí por um dos consumidores, né, como ele consegue fazer essa associação do que ele percebe com o filme com o que existe na sociedade, né. Outro filme também que teve uma avaliação muito boa dentro da plataforma e que entrou dentro da nossa análise foi o Coringa, por exemplo. Então, a gente consegue apresentar lá alguns comentários sobre o filme e entender essas percepções sobre a questão da construção do personagem, reflexão sobre os papéis sociais e o que as pessoas fazem, como elas vivem a sua rotina, seu dia a dia, né? Então, a gente consegue perceber aí nos comentários do consumidor a avaliação dele, né, sobre as imagens, sobre a atuação do próprio ator, né, e como ele consegue representar e retratar aquilo que a gente entende na sociedade como identidade, construção cultural, representação política e dentre outras questões. Bem, para finalizar, a gente tem que a produção cultural, em caso específico, os filmes, ele é um recurso que pode causar um efeito significativo na sociedade, uma vez que ele vai contribuir para o posicionamento dos consumidores, então a gente conseguiu perceber isso, que os filmes também, eles tratam de questões do dia a dia, que são centradas em pontos como questão de família, Estado, saúde, política. A gente consegue observar também que os usuários, eles conseguem construir percepções e significados, porque os comentários eles são bastante representativos daquilo que eles conseguem perceber enquanto real na sociedade, né? E o fato deles estarem dentro de uma comunidade virtual permite que eles consigam compartilhar
e disseminar aquilo que eles entenderam e que eles conseguiram construir enquanto significado. Isso contribui bastante à forma como o comportamento social ele também vai se construindo. Considerando as limitações e oportunidades do nosso trabalho, né, a gente recomenda uma pesquisa mais aprofundada, com o desenvolvimento de entrevistas, de fato, individual, com as pessoas que consumiram, que assistiram esse filme, ou de maneira coletiva, para entender algumas particularidades que a análise dos comentários por si só não permite, né, que a gente talvez não tenha conseguido alcançar a partir desse filtro só das críticas da plataforma ali Adoro Cinema. E é isso, a gente agradece a atenção e conta-se à disposição para dúvidas e questionamentos.